Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no De Olho no Direito, vamos falar sobre uma lei que acabou de sair do forno. Isso mesmo, uma novidade quentíssima que pode ajudar muito aqueles que estão endividados, mas que querem resolver esse problema, mas não conseguem resolver porque isso prejudicaria a sua renda e, consequentemente, a sua subsistência. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like ou um comentário com alguma dúvida. A sua participação é muito importante para nós. Então vamos dar início à nossa super novidade. E continue conosco até o final desse vídeo, que durante todo o vídeo nós vamos dar super dicas para você resolver a sua situação junto às empresas de crédito. No dia 2 de julho de 2021, foi publicada a lei de número 14.181, que se chama a Lei do Superendividamento. Essa lei traz uma série de regras e princípios a serem observados pelas empresas, em especial aquelas que concedem crédito. Com o foco de dar maior proteção aos consumidores em vulnerabilidade, como, por exemplo, os idosos, que são aqueles que normalmente têm pouco acesso às informações, né? A lei dispõe mecanismos para inibir o superendividamento. Mas, doutoras, afinal de contas, o que é esse superendividamento e como funciona essa lei? Vamos lá? Conforme previsto na nova lei, ao introduzir o artigo 54A ao Código de Defesa do Consumidor, denominou-se o seguinte: entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. A nova lei traz como princípio a prevenção e tratamento do superendividamento, como forma de evitar a exclusão social do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção, conciliação, tratamento extrajudicial ou judicial do superendividamento e proteção do consumidor, pessoa natural e a preservação do mínimo existencial. Ou seja, vão pegar as dívidas que a pessoa tem, né? E tentar conciliá-las sem deixar a pessoa com aquele mínimo existencial, aquilo que ele precisa para sobreviver. O mínimo existencial é isso, é aquele valor, aquela quantia que a pessoa precisa, necessita para sobreviver, para alimentar, para comprar uma roupa, conseguir pagar as contas de água, luz, essas coisas. Uma novidade trazida por essa lei é a possibilidade de repactuação das dívidas ou a renegociação. Mas o que seria uma repactuação de dívida? De acordo com o artigo 104A do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa física que tenha dívidas com mais de um credor e que sejam advindas de relações de consumo, poderá repactuá-las, ou seja, poderá efetuar uma nova negociação com todos os seus credores de uma só vez. Em vez de você ir lá e negociar com o banco X, depois com o banco Y, depois com o banco J, não, você vai reunir todos esses bancos e vai fazer uma negociação só. Vamos entender melhor esse instituto? Continue conosco e fique ligado. Vejamos o que diz o artigo 104A do Código de Defesa do Consumidor, na íntegra. A requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por um conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas, né, que você tenha, previstas no artigo 54A, que foi o que eu falei anteriormente.
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Ou seja, vai reunir todos os seus credores, juntamente com o juiz ou com o conciliador, que o juiz vai determinar qual seja, e vocês vão entrar em acordo como pagar as suas dívidas, vão juntar todas as dívidas em uma só, dividir e vai pagando as prestações. O máximo de quantidade de anos que pode dividir são 5 anos. Quais dívidas podem ser pactuadas? Nos termos do artigo 54A, parágrafo 2º, a repactuação prevista na lei se refere às dívidas relacionadas a quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. Mas nós temos que abrir também um parágrafo que se excluem algumas dívidas. Vamos entender quais são. Excluem-se do processo de repactuação as dívidas que, mesmo decorrente de uma relação de consumo, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito como garantia real de financiamento imobiliário e de crédito rural. Continuando o nosso tema de hoje, além da repactuação de dívidas, a nova lei do superendividamento traz outras providências que podem ser tomadas pelo consumidor para regularizar situações relativas a eventuais débitos. Vamos falar aqui então sobre algumas delas. Uma delas é a adequação do contrato. Antes de qualquer intervenção judicial, ou seja, antes de procurar o Poder Judiciário, de propor um processo, é cabível ao consumidor buscar informações claras sobre a real situação do seu contrato, por meio de um pedido de informação com base na nova lei do superendividamento. Através desse pedido, será possível ao consumidor avaliar os valores contratados, eventuais abusos nos juros ou equívocos na contratação, ou seja, o consumidor contratou uma coisa pensando que era de uma forma e quando veio no contrato veio de outra, veio com um valor que não era o valor contratado ou veio um valor cobrando um encargo que não foi explicado para o consumidor que teria. Então, ele pode primeiro, junto ao banco, junto a operadores de crédito, procurar informações sobre esse contrato. Caso ele não tenha satisfeito a sua demanda, aí sim ele pode procurar o Poder Judiciário para tentar solucionar a questão. Uma outra providência também que pode ser tomada pelo consumidor é em relação à revisional, que é aquela famosa revisional de contrato. O princípio da vedação ao superendividamento, ele já era aplicado pela jurisprudência quando vedava juros exorbitantes, ou seja, quando resguardava o consumidor de ter o seu contrato revisto, o seu contrato revisado junto à operadora de crédito, quando se constatava nesse contrato que havia juros abusivos. Dessa forma, quando se evidenciava a abusividade dos juros, era cabível a revisional, como eu já disse, a famosa revisional de contrato. A mais comum entre elas é a revisional de contrato bancários, que é o exemplo mais corriqueiro, que agora passa a ter um reforço legal com os princípios previstos na nova lei, que é a lei do superendividamento. O dever de informação também é uma outra novidade que a lei do superendividamento nos traz. O dever de informação ao consumidor já era previsto no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor. Mas com a nova lei do superendividamento, houve mais um destaque, foi dado mais uma ênfase. É tratado de uma forma especial
as informações nos contratos de concessão de crédito. Vejamos. O artigo 54b nos diz que, no fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias que já são previstas no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor ou o intermediário deverá informar o consumidor prévia e adequadamente no momento da oferta sobre, primeiro, o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem. Ou seja, quanto que vai ficar aquele contrato no final e que está sendo pago naquele contrato pelo consumidor. Segundo, a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora, que são aqueles juros por atraso, e o total de encargos de qualquer natureza previstos para o atraso no pagamento. Ou seja, a taxa total dos juros mensais devem ser especificadas com clareza, a taxa de juros por atraso, os outros encargos, ou seja, é uma multa que vai ter no contrato caso haja um atraso, tudo isso tem que ser claramente especificado para o consumidor antes de uma efetiva contratação, ou seja, antes da assinatura de um contrato. O montante, ou seja, a quantidade das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser no mínimo de 2 dias. Por que que isso acontece? Geralmente, os consumidores estão afoitos, estão ansiosos para efetuar uma negociação, acaba assinando um contrato sem ler ou sem ter as devidas informações necessárias, o que depois acarreta muitos problemas, acarreta prejuízos, acarreta encargos, a pessoa assina uma coisa que nem queria, tudo por pressão. Isso agora, com a nova lei do superendividamento, não pode acontecer. Deve conter também o nome, o endereço, inclusive o endereço eletrônico, ou seja, o e-mail do fornecedor, de quem está oferecendo aquela proposta, aquela oferta ao consumidor. O direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito, nos termos do parágrafo 2º do artigo 52 deste código, ou seja, do Código de Defesa do Consumidor. Porque a liquidação antecipada, ela não deve gerar nenhum encargo a mais para o consumidor. Pelo contrário, geralmente, na prática, quando se executa o pagamento antecipado de parcelas, normalmente se tem um desconto e não uma onerosidade, ou seja, não um valor a mais a ser pago. Nesse caso, então, a ausência dessas informações, ou seja, a ausência de informações claras sobre o contrato, ela pode conduzir, ou seja, ela pode levar à nulidade desse pacto, à nulidade dessa negociação. Mas uma outra novidade que temos ainda é a preservação de um mínimo existencial e prevenção ao superendividamento. O que é isso? Fica parecendo até palavrão, superendividamento, toda hora se fala em superendividamento, mas por que que há essa prevenção e essa preservação do mínimo existencial? Passa a ser responsabilidade do agente financeiro fazer uma análise prévia das condições do contratante, ou seja, do consumidor, e expor claramente sobre as consequências do inadimplemento sob pena de descumprimento do que preceitua o Código de Defesa do Consumidor. Essas consequências do inadimplemento são as consequências que o consumidor tem caso ele não consiga honrar o compromisso assumido, caso ele não consiga
cumprir com o que foi contratado, atrasa as parcelas, chega numa determinada altura do contrato, não consegue mais continuar pagando, isso gera o inadimplemento, ou seja, o descumprimento do que foi pactuado, e isso tem consequências. E essas consequências, o fornecedor, ou seja, o agente financeiro que está oferecendo o crédito, ele tem que deixar claras para o consumidor, para que não haja dúvidas. Se ainda assim o consumidor resolve efetivar o contrato, ele está ciente, é da sua inteira responsabilidade, que se não honrar com o compromisso assumido, haverá algumas consequências que ele terá que arcar com elas. Portanto, uma eventual ausência de orientação e informações claras sobre essas mencionadas consequências pode acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos, de qualquer acréscimo ao principal ou até mesmo a dilação do prazo para pagamento. O que é isso? O que significa isso? Caso a financeira que ofertou o crédito não explique com detalhes, com clareza, sobre as consequências do não cumprimento do contrato para o consumidor, ela terá que arcar com a redução dos juros, com a redução dos encargos, não poderá haver qualquer acréscimo ao valor principal contratado, ou também ter que dar um prazo maior para que o consumidor consiga adimplir esse contrato. Temos ainda a publicidade abusiva. Essa é a mais frequente e, embora aconteça de uma forma muito sutil, é muito comum acontecer, principalmente com pessoas idosas, com pessoas que detêm poucos esclarecimentos, poucas informações. Essa pressão, esse assédio, essa publicidade abusiva, ela ocorre com muita frequência. Qualquer tipo de pressão ou assédio para contratos relacionados ao crédito, especialmente quando o consumidor for pessoa idosa ou vulnerável intelectualmente, passa a ser proibido por lei, ou seja, agora é proibido pela lei do superendividamento. Dessa forma, nos termos do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, é vedado expressamente, ou seja, é proibido, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitário ou não, indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. Ou seja, sabe aqueles cartazes enormes que ficam na porta das financeiras? Não fazemos consulta ao SPC ou Serasa. Não fazemos consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Ou seja, passa para o consumidor uma facilidade na contratação do crédito que depois acarreta muitas consequências. A mais comum é o inadimplemento do contrato, ou seja, o descumprimento. O consumidor vai contratando um crédito e aí contrata um crédito para pagar outro crédito, quando vê está todo endividado e não consegue adimplir as suas obrigações, as obrigações contratadas. Uma outra consequência seria ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo. A financeira não pode dificultar a compreensão do que o consumidor está contratando, quais são os encargos, quais são os riscos daquele contrato. Quais são os riscos da contratação daquele crédito ou da compra a prazo? Por exemplo, se você comprar à vista, o valor é X. Se você pagar a prazo, o valor é tal. Se você descobrir o contrato, tem uma multa de tanto. Tudo isso tem que ser especificado. Assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito.
principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio. Porque todas essas situações mencionadas passam para o consumidor a ideia de facilidade na contratação do crédito. Mas o que elas não mostram para o consumidor é que essa facilidade ela é só maquiada. Porque, na verdade, por trás dessa pretensa facilidade, existem ônus, existem encargos, existem obrigações que, se não forem cumpridas, se não forem adimplidas, acarretará o superendividamento do consumidor. E é exatamente essas as práticas que a nova lei do superendividamento quer prevenir e quer coibir, quer dificultar para que o consumidor tenha preservado a sua subsistência, a sua integridade, o mínimo existencial para que ele não venha a ficar excluído da sociedade. Esse foi o nosso tema de hoje, né? Como vocês viram ao longo do vídeo, um tema novo, com muitas novidades, de uma lei que ainda está chegando agora e que com certeza trará muitas mudanças no cenário cotidiano das nossas relações de consumo. Espero que vocês tenham gostado e que continuem aqui conosco, sempre de olho nas novidades e, é claro, de olho no direito.